No dia 15 de abril de 2025, um incêndio atingiu o Bloco Azul da PUC Paraná. O prédio era a casa dos cursos de Artes, Comunicação, Arquitetura e Design. Mesmo com a tragédia do fogo, o resgate das memórias de professores e colaboradores permanece sendo crucial para a preservação da história e identidade do bloco. Eu sou Milena Lechetiechen, estudante do terceiro período de jornalismo da PUC Paraná, e hoje vamos juntos descobrir as melhores lembranças guardadas carinhosamente no coração dos professores da PUC. Hoje a gente recebe o professor Rafael Camargo para descobrirmos com você, ouvinte, as memórias afetivas guardadas do bloco que foi Casa da Escola de Belas Artes. Professor, é um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso podcast. Olá, menina, muito obrigado, é uma alegria estar com vocês. Obrigado pelo convite. Se você quiser se apresentar um pouco, falar um pouco sobre a sua formação. Eu me chamo Rafael Camargo, sou designer, formado pela PUC. Minha formatura foi em 2002. Depois, na sequência, eu fiz um mestrado na PUC em Educação, um doutorado na PUC em Educação. Então, eu sou um filho da PUC completo, com muito orgulho. Para começar, queremos falar de um lugar que, para muitos de vocês, professores da PUC Paraná, e também para nós, alunos, virou quase um personagem, o Bloco Azul. Recentemente, ele ganhou um novo e doloroso capítulo com o incêndio. Poderia começar nos contando como foi o seu primeiro contato com o Bloco Azul? Meu primeiro contato foi como aluno, né? Então, entrei na PUC em 97. Como todos nós, né? Passando vestibular, aquela coisa tradicional. E a minha primeira memória em si acaba sendo essa chegada na sala do primeiro dia, meio perdido no bloco, sabendo que ia ter trote, né? Então, essa primeira imagem da PUC tradicional, como todos os demais. Como o senhor recebeu a notícia do incêndio, né, que atingiu o Bloco Azul e o Tuca? Qual foi a sua primeira reação? Eu estava no bloco ao lado, né, no bloco da Politécnica, disciplina de jogos digitais, com o colega Rafael Lagos. E o Rafa tem o treinamento como brigadista, né? Então ele já sabia algumas questões a serem feitas. Na hora a gente recebeu um primeiro aviso da coordenação de que estava acontecendo algo para a gente ficar em alerta. Logo na sequência já tocou o alarme, a gente orientou os alunos a descerem com calma. E aí a gente foi vendo já mensagens na sequência que tinha uma gravidade maior, né? Aí o Rafa ainda, meu colega, a gente se dividiu para ver se tinham alunos nos banheiros, se tinha alguém no bloco, no andar em que a gente estava. E aí se a gente desceu, evacuando o prédio. Mas ainda assim a gente estava no bloco ao lado, né? Foi entendendo a gravidade conforme foi descendo assim, as escadas e todo mundo entendendo quão grande era o incêndio, assim. Qual foi o impacto emocional e simbólico desse evento, assim, para a comunidade que você faz parte há tantos anos e para você, pessoalmente? Isso é muito engraçado, assim, porque o momento em que caiu a ficha, assim, foi a hora que eu estava saindo, de fato, a minha bicicleta estava ao lado, eu tive que deixar ela lá, porque não consegui buscar. E aí olhar para trás e ver que aquele edifício estava, de fato, pegando fogo de grande maneira, assim, que era algo muito sério, na hora me deu uma angústia, uma dor no peito, assim, e aí você começa a refletir a partir disso. Então é engraçado que a gente passa a memorizar a tua relação com aquele objeto, né? Então parece que aquela coisa parece te resgatar os micro momentos que você viveu dentro dele. Ao mesmo tempo é um exercício de desapego, né? Porque a gente passa a entender que tudo que você viveu são memórias. Elas estão ligadas àquele prédio, àqueles espaços. E no fundo o que tem valor são os encontros que aconteceram ali dentro, né? A gente conhece cada sujeirinha do quadro, cada papel jogado no lixo, cada oi de um aluno, né? Cada história envolvida com aqueles espaços. Mas o que passa a fazer sentido para mim funcionou como um reforço desse resgate das relações humanas, sabe? A gente de fato lembrar as pessoas que eu convidei para estarem dentro de sala, as dúvidas, os momentos que a gente conseguiu engajar o aluno naquele lugar, né? Eu mesmo como aluno, os momentos em que a gente tem as angústias de vida, né? Primeiro estágio, primeiro trabalho, o que representava aquele edifício
para a história da arquitetura da cidade, né? A universidade em si, como contexto de formação educacional para Curitiba. Então veio um monte de coisa junto na hora. Agora só raciocinando que a gente passa a criar categorias de percepção, assim. De que forma você acredita que a universidade pode preservar as memórias do bloco após essa perda tão significativa? Isso é uma pergunta que, a meu ver, assim, ela é muito provocadora, porque nós do design, a gente está sempre promovendo a ressignificação de mensagens. E a minha inquietação é saber se de fato a gente precisa agora construir uma memória baseada em passado, ou a gente precisa entender uma nova mensagem para os próximos 50 anos, né? No nosso caso, o design estava fazendo exatamente 50 anos. Então eu tenho dito para os alunos assim que toda a nossa memória desses 50 anos, ela teve uma vírgula, teve um convite à reflexão, e o projeto que vai ser idealizado agora, seja no segundo andar, seja uma revisão completa, ele é a mensagem que vai ser feita para os próximos 50. Então, se o design é essa relação que a gente tem com o entorno e com as pessoas, né, essa mensagem que a gente quer deixar para os próximos 50 anos, que ela traga um projeto de desafio às complexidades que o mundo traz. Então, eu como professor de sustentabilidade, ligado a essas questões, eu gostaria muito que a mensagem desse projeto para os próximos 50 anos fosse uma mensagem de relação com o planeta de forma comunitária, humana, talvez desenvolvida pelos próprios alunos, e que a gente tivesse essa memória daqui a 50 anos desse momento de construção mais coletiva, de construção de um espaço de afeto, né, sem se apegar tanto a uma memória estrutural ali existente, mas como necessidade humana futura. Acho que o planeta vai enfrentar agora, nas próximas décadas, as maiores dificuldades que a gente já teve, e nós estaremos vivos para enfrentar elas. A gente começa a ver migração humana, aquecimento global, episódios de saúde mental. Então eu gostaria muito que nós, enquanto universidade, esse espaço onde a gente discute essas tensões, que a gente consiga trazer nesse projeto um convite, a se entender, assim, para que aquele espaço seja de fato um lugar de solução dessas dificuldades. É um pouco o que eu sinto. Em todos esses anos, né, de PUC, em todos esses anos de Bloco Azul, de design, alguma memória específica envolvendo o bloco que o senhor gostaria de compartilhar? Olha, são muitas. As primeiras que eu me lembro enquanto aluno, a gente teve o professor Matana, nosso professor, mais de 40 anos na universidade, de fotografia. E ele contava uma história, se o Matana estiver ouvindo, um beijão para você, Matana. Ele contava uma história de uma visão coletiva de uma freirinha que aparecia como se fosse um fantasma nos corredores. E para todos azul? Do azul. Nossa, nunca tinha ouvido. E ele contava para todas as turmas que iam chegar que se ficasse à noite, muito tarde para fazer trabalho, a freirinha vinha pegar no... Então, tinha também uma imagem de um cavalo que aparecia com essa freira. E aí ficou essa história engraçada, assim, meio de um fantasma que aparecia para assustar o pessoal. Essa é uma primeira memória que eu lembro associada ao espaço, sabe? Tem uma outra situação também que eu me lembro, que uma vez a gente fez um quadro, eu criei um quadro junto com um aluno meu que fazia rap. E nesse quadro a gente criou acho que era um anjo, assim, com o pé meio para frente. E esse aluno, ele era todo retraído, assim, todo mais contido. Nesse dia ele escreveu um rap no pé desse anjo. E aí esse quadro ficou exposto lá na sala dos professores durante 10 anos, talvez. Esse quadro se queimou, né? Ele se perdeu. Mas era um encontro legal, assim, porque foi um momento, aquele micro momento que a gente se conecta com os alunos. E para nós professores esse é o real pagamento, assim. Quando a gente consegue engajar alguém, ver que você, né, trouxe algum significado, assim. E aí eu tenho essa memória desse quadro também, que estava bem no final do corredor. Essa é uma memória que eu tenho também bacana, assim. Quando a gente fala, né, em Bloco Azul, que imagem vem à sua cabeça? Tem alguma cena específica que resume o que ele foi ou é na sua vida? A primeira imagem que eu tenho enquanto projeto arquitetônico é que o Manuel Coelho representou uma geração
né, aqui de arquitetos, designers, um grupo que foi revolucionário para a arquitetura de Curitiba, tanto quanto foi o Abrão Assad, o Jaime Lerner, então projetistas muito competentes, né, que trouxeram essa universidade tão importante para o nosso estado e para o país. Então essa é a primeira imagem mais institucional assim que eu tenho. Já no sentido mais humano, a meu ver, né, um convite ao crescimento. No momento que eu venho do interior, né, eu vim para Curitiba para jogar vôlei na época. E aí, no momento que você passa a refletir sobre que caminho você vai seguir na vida. Isso é para todo mundo, né? Aquele prédio é um convite à nossa própria reflexão. A universidade é um lugar de ebulição, assim. A gente chega lá e não sabe o que vai viver no dia, né? E a ideia é que todos nos tornemos melhores ao final do dia. Professor, você e o professor Marcos Brudzinski têm uma longa história juntos aqui na universidade. Pode contar pra gente um pouco mais sobre? Nós éramos estudantes de design, 97, se não me engano, e a gente se conheceu fugindo do trote. Então a gente saiu meio que correndo, né, da galera que ia aplicar o trote, assim. E aí a gente entrou no primeiro ônibus que estava passando na frente da PUC. Eu entrei pela frente do ônibus, ele por trás, e aí ele tava com uma camisa de vôlei, eu gosto de vôlei. Eu olhei para ele e falei, cara, você não é do design, essa camisa de vôlei, você tá fugindo do trote? Estou, eu também. Então, a nossa amizade começou ali. Depois a gente fez o curso juntos, né? Na época era design e programação visual. Aí tivemos uma empresa durante 15 anos, a Mamute Design. Depois voltamos como professores, um indicou o outro, e estamos professores desde então. Essa amizade, se for somar, 28 anos. Desde que a gente se conheceu, fugindo do trote. Professor, a gente soube que a universidade foi cenário de um encontro bem especial na sua vida, com a sua esposa. Poderia compartilhar um pouco como foi isso, como o ambiente de estudo acabou unindo vocês? Muito bom. Então eu fiz design, né? E aí no final do primeiro ano, a diretora da companhia Petit Ballet me chamou para fazer a capa de um espetáculo. E eu precisava ir até o teatro para acompanhar os ensaios, né? E eu cheguei lá, conheci uma das bailarinas e ela me falou, eu estudo na PUC, enfim. E aí a gente combinou no outro dia para conversar ali no bloco, no Chafariz, no banquinho do Chafariz. E estamos juntos aí há 25 anos. Se tornou minha esposa, Adriana. Um beijo para Adriana. Então, uma história... E quem me apresentou, a minha esposa também, foi uma outra colega de sala na minha turma. Uma outra amiga da minha esposa também era aluno da PUC, então todo mundo filho da PUC ali com super orgulho. Um prédio pode ser só um prédio, mas alguns viram um ponto de encontro, um palco para a vida. O Bloco Azul foi mais que um lugar de aulas para você? Além de conhecer a sua esposa, ele ajudou a construir amizades, a formar grupos, a criar uma verdadeira comunidade? Sem dúvida. Eu, pelo fato de ter sido estagiário do museu, estagiário do departamento cultural, estagiário do setor de web, depois estagiário do laboratório de MEC, a PUC fez muito parte da minha vida, ainda é hoje, né? Então, depois de formado, eu fiquei um tempo fora do país, depois atuando no mercado mais ou menos uns 15 anos, e aí em 2013 volto como professor, então já são aí quase mais 13 anos. Então foi um período que eu fiquei fora da PUC, mas atuando com o que a PUC me formou, né, ou nos formou. E é engraçado que hoje, sendo professor, a gente continua se vendo aluno, só que com uma responsabilidade maior, né, de fazer as trocas com vocês e estar aberto a aprender sempre, assim. Nós, professores, a gente tem um sentimento, talvez, de que a gente tem um espaço psicológico que, em tese, vai se distanciando. E acho que o nosso grande exercício é tentar o tempo inteiro estar aberto para que aquele espaço seja um encontro de aprendizado para nós dois, né? Para os alunos, para os professores, para quem está naquele espaço. Então eu vejo a sala de aula como um convite de presente, assim. O que nos diferencia é o fato de estarmos lá e o que a gente cria naquele encontro. Quando a gente consegue se desconectar do papel
professor, aluno, ainda que ele exista enquanto respeito, mas quando a gente consegue fazer o fato de estarmos ali para crescimento mútuo, isso é o mais legal. E todo mundo se alinha, assim. Acho que isso é o grande papel do espaço pensado como sala de aula, né? Porque hoje a gente pode fazer de forma remota, você pode ficar ouvindo no YouTube. A diferença é que lá você não tem um algoritmo que controla o que a gente está pensando. A gente tem as nossas falhas, né? A gente tem a nossa ansiedade, a gente tem a vontade de crescer enquanto professor, enquanto aluno. Ou seja, a sala de aula, o prédio em si, ele é somente um acordo de que todas as pessoas que estão ali querem ir para algum lugar que nos faça feliz. Eu vejo um pouco dessa forma. E aí quando a gente se alinha, maravilhoso. Quando tudo dá errado, também tem um aprendizado nisso. As tensões, as DRs que têm que ser feitas, né? A humildade em aceitar que às vezes o professor pode estar errado, a humildade do aluno em entender que ele também tem que achar um tom. Então o espaço em si é só um convite a se entender. Eu gosto de pensar assim. É um jeito bem bonito de pensar. Pensando na sua jornada, seja como estudante ou agora como professor, quais foram os momentos mais marcantes que viveu ali no Bloco Azul? Uma aula que abriu a cabeça, uma conversa no corredor, algo que realmente ficou gravado? Olha, eu tive um momento ano retrasado, eu acho, a gente estava saindo da pandemia e eu sempre aprendo com os alunos, né? Com vocês, de diferentes formas, assim. E eu procuro estar muito aberto para entender esses momentos fortes. Eu conheci uma aluna que precisava comunicar à família que ela tinha uma homoafetividade a ser desperta. Avisar os pais que ela gostava de meninas, enfim. E eu sempre me achei aberto quanto a isso, mas precisava aprender uma série de coisas quanto ao vocabulário, né, a compreensão psicológica dessa aluna e tal. E ela me provocou a gente fazer um debate com um grupo de meninas lésbicas, não sei se é certo eu falar nesse termo, um grupo feminista acima de tudo, com um debate feminista, e foi maravilhoso. E aí o que eu achei incrível disso, uma universidade católica que nos permite fazer isso sem problema algum, com uma abertura absoluta, e aí muitas pessoas que estavam nesse encontro, a sala estava lotada, assim, tiveram a oportunidade de, além de se manifestar, foi uma aula emocionante, muita gente chorou, muitos alunos precisavam ter esse espaço de discussão em casa e com isso aprenderam. Eu também, como pai recente ali, passava a refletir isso, quanto posso melhorar em casa, né, para entender também meu filho ou os filhos dos colegas, enfim. Então esse é um momento que foi muito legal, assim. Agora eu não vou me lembrar, uma pena, a Isa Mariotto foi quem fez o convite e o grupo de feministas que ela participa, mas eu agora vou cometer o erro de não lembrar o nome das outras integrantes, mas foi um momento muito importante, assim, para mim. Professor, existe um legado invisível que o Bloco Azul deixou na sua vida? Aquilo que não está no currículo, não se aprende nos livros, mas que é parte fundamental de quem você se tornou? Totalmente, assim. Acho que hoje em dia a gente vive o aspecto de que o professor ou o educador, na América Latina, eu diria talvez até no mundo, ele ocupa um espaço menor, né, nas profissões. É difícil a gente ver alguém que idealize o querer ser professor. E o querer ser professor, acho que acima de tudo é nem a palavra professar ou colocar a fé nos outros, mas é gostar de ajudar os outros, independente da condição de estarem na frente de uma sala de aula, né? Então, acho que o educador é aquele que vai se formando nessa compreensão das falhas e das trocas. E a PUC para mim foi sempre isso, um espaço de vulnerabilidades, assim. Todo dia eu aprendo algo diferente. Dias bons, dias ruins, mas sempre dias de olhar para dentro. Eu acho que isso é o que mais me muda. A universidade, como eu falei antes, é uma ebulição, assim, que a gente sempre vem, né, o nosso papel quanto educador é ouvir quem chega com os anseios do mundo a ser descoberto. A gente às vezes faz o papel de mãe e pai, às vezes a gente faz o papel do chefe chato, às vezes a gente faz o papel do amigo, às vezes a gente faz o papel do carrasco.
Então é tudo junto, assim, né? Então isso é o que mais me modifica. Ao mesmo tempo que é uma honra poder entender esse lugar hoje no mundo, né? Ser professor exige uma certa coragem, porque você tem que se assumir falho num monte de coisa e ainda assim entender que isso é a nossa força, né? Eu percebo que a gente se conecta com o aluno quando a gente consegue demonstrar a nossa maior verdade, né? As nossas maiores fraquezas podem ser as nossas maiores forças, assim. E aí quando a gente consegue alinhar, isso é muito legal, assim, é o mais legal de tudo. Professor, para finalizar, tem alguma história ou alguma ideia que você queira dizer como professor e ser humano, né, que viveu naquele bloco por tanto tempo? Mais alguma coisa que queira ressaltar? Eu acho que o aprendizado que fica é que a gente consiga ter um equilíbrio entre não ter tanto apego com os espaços, né, e ter um apego com o espaço que a gente constrói na relação. Porque o prédio em si pegar fogo em uma escala global, nós somos 0,01% de biomassa de todo esse planeta. Então o prédio é só um prédio. Isso não quer dizer que a gente tem que tratar ele com desapego, mas entender que o ter não é tão importante, né? O tijolo, ele tem a sua importância, sim, mas os ossos que estão ali dentro e as trocas, a mensagem que está ali dentro é infinitamente maior. Então, acho que é um pouco essa reflexão, né? É um pouco, talvez tudo possa pegar fogo, né? O planeta, as coisas de forma imediata, e que a gente entenda que ainda assim vai estar tudo bem, né? A gente se ajuda, se reconstrói, produz outro tijolo e novas mensagens vêm sempre, assim. Professor, então muito obrigada pela sua participação e disponibilidade de dividir as memórias valiosas que mantém na lembrança sobre o Bloco Azul. E como filhos da PUC e da Escola de Belas Artes, esperamos que o bloco volte melhor e mais forte. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria fazer parte dessa memória e que a gente possa construir memórias ainda melhores para o futuro. Após um capítulo trágico, é sempre importante reforçar como os momentos não estavam presos ao prédio, e sim guardados nos nossos corações e nas memórias de alunos, colaboradores e professores. Com isso, chegamos ao fim do nosso podcast, mas você pode continuar acompanhando as produções dos estudantes do curso de jornalismo da PUC Paraná pelo site www.portalcomunicare.com.br ou pelo nosso Instagram, @redecomunicare. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!